Salvação. Qual é a origem da salvação? Paulo, falando a Timóteo, ele fala o seguinte, que é da vontade de Deus, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A origem da salvação nasceu no coração de Deus, logo após a queda do homem. Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Senhor dá a primeira promessa da Bíblia. Ele diz assim para a cobra, porém inimizade entre a sua descendência e o descendente da mulher, singular. Esse lhe pisará a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15, a primeira profecia de Cristo. Então, Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, Paulo fala que quando chegou o devido tempo, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebesse a adoção de filhos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para tudo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Também Paulo, em 2 Coríntios 5,19, diz que Deus, através de Cristo, estava consigo, reconciliando o mundo. É da vontade de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A verdade é Cristo, o pleno conhecimento da verdade, o pleno conhecimento de quem é Cristo e quem Cristo é. Quando se iniciou o processo da salvação e onde foi concluído esse processo? O processo da salvação se inicia desde a queda do homem. Quando no Jardim do Éden o homem cai, a Bíblia fala que Deus faz roupa para o homem e para a mulher de veste de um animal. Ou seja, ali no Jardim do Éden, no lugar do pecado, houve o primeiro sacrifício, simbolizando Cristo, que após o homem pecar, após o homem cair, ainda havia esperança. E essa obra de salvação se concluiu na cruz do Calvário, quando Jesus foi crucificado e morreu. Olha o que nos diz Hebreus, capítulo 9, versículo 24 ao versículo 26. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Ele se apresentou, ele é o sacrifício. Não, porém, para se oferecer como sacrifício repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava direto no templo, para oferecer sacrifício diariamente para cobrir pecado. Para oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Ou seja, a salvação se dá, a consumação da salvação se dá na cruz do Calvário. É o que Jesus diz em João 19. Ele olha para o céu, entrega seu espírito e diz, está consumado, está pronto. Não há outro sacrifício, não precisa de sacrifício, não precisa de mais sangue. Eu morri, eu paguei o preço. Romanos 3,26. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. João capítulo 1 fala que o verbo era Deus, o verbo se tornou Deus, se fez carne, desceu para a humanidade. Paulo fala aos Filipenses que Cristo, sendo em forma de Deus, não usurpou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar-se, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo, e foi fiel até a morte e morte de cruz. Cristo, ele se esvaziou totalmente do seu poder, da sua deidade, se fez homem para que eu e você fosse salvo. No começo dos evangelhos, Mateus, Lucas, conta que estavam alguns pastores apacentando ovelhas no dia do nascimento de Jesus. E a Bíblia fala que eles foram envoltos de uma glória. Então os anjos, os seres, falam para ele, não tenham medo. Nasceu o Senhor Jesus.
e Jesus estava numa manjedoura coberta com panos. Isso aqui é o mistério da encarnação de Deus. Enquanto há homens rodeados de glória, Jesus está rodeado de pano. Enquanto há homens rodeados de coisa celestial, salvação do céu, Cristo está rodeado, envolto de panos terrenos. Para fazer com que o homem fosse celestial, Cristo teve que se fazer terreno. Para fazer com que o homem fosse para o céu, Cristo teve que descer para a terra. Esse é o mistério da encarnação. Deus, através do seu Filho, se sacrificou para salvar a humanidade. Por isso, confirmando, digo novamente, que Paulo diz a Timóteo, é da vontade de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Em Romanos, Paulo fala que para Deus não há acepção de pessoa. A própria Bíblia fala que Deus diz que não tem alegria na morte do ímpio, antes do que ele se converta. É da vontade de Deus salvar a todos. É da vontade de Deus salvar a mim, salvar a você. E isso só é possível, só se deu essa porta para a salvação através do sacrifício de Jesus. Assim como diz em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8. A fé, a salvação é pela graça, mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Então, como eu obtenho a salvação? Recebendo, crendo, confiando que o Senhor é o autor e consumador da minha fé. Assim como diz Filipenses 1, versículo 6, versículo 1 ao 16, que aquele que começou a boa obra em vós há de terminar até o dia de Cristo. Então, o que eu tenho que fazer para ir para o céu? Como diz Paulo em Romanos 3, revestir-me de Cristo, porque é Cristo quem me salva. Como Paulo diz aos Colossenses, que Deus nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, ao saber em quem temos a redenção dos nossos pecados. Então, o ato da salvação se cumpriu na cruz do Calvário, através de Cristo. Na cruz do Calvário foi provado 4 coisas. O amor de Deus, assim como diz Romanos 5, 8 ao 10, mas Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, na cruz do Calvário foi demonstrado não somente a salvação em sua primazia, mas foi também demonstrado o amor de Deus, porque ele morreu por pessoas pecadoras. Assim como Paulo diz, ele nos amou quando ainda éramos pecadores. 1 João fala o seguinte, ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Cristo veio ao mundo, morreu por pessoas que o rejeitavam. Cristo morreu por pecadores, por homens pecadores. Cristo veio para pecadores. Jesus no Getsêmani, então vem os soldados para prender Jesus. Então Pedro desembanha a espada e corta a orelha do soldado. Então Jesus fala o seguinte, guarda a espada. Eu tenho em minha posse 12 legiões de anjo. Eu tenho em minha posse, em minha autoridade, 12 legiões de homem. Mas eu escolhi 12 legiões de anjos. Mas eu escolhi andar com 12 homens. Jesus veio para os pecadores. E não só para os pecadores, mas veio para salvá-los e usá-los. Como Paulo diz, Deus ele nos reconciliou e nos deu a palavra da reconciliação. Então, no Calvário, na cruz do Calvário, não é somente a salvação que é demonstrado, mas o amor
de Deus para conosco, se dando ainda quando éramos pecadores. Também no Calvário é demonstrado a sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não reconheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aquele que crê por meio da loucura da pregação. Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, fala que o evangelho é poder de Deus para a salvação. Ou seja, a cruz do Calvário, para quem não é salvo, é loucura. Mas para quem entende e crê em Deus, é poder de Deus. Porque é loucura imaginar que um Deus todo-poderoso desce do céu para morrer na cruz do Calvário, para salvar um bando de pecador. Isso é loucura para quem está perecendo, como diz o texto. Mas para quem está sendo salvo, é poder de Deus. Porque entendemos que isso é misericórdia, é amor. E somos salvos por essa loucura, que para uns é loucura, mas para nós é sabedoria de Deus. Porque a salvação da humanidade é um mistério de Deus. Cristo é um mistério de Deus. Quando Paulo fala em 1 Coríntios que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, muitas pessoas entendem aquele texto ali como se fosse referência ao céu. Porém, Paulo citando um texto do Antigo Testamento, se eu não me engano, Isaías 64, versículo 4, ali está fazendo a representação da encarnação de Deus, ou seja, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para todos os que o amam. Ou seja, Cristo é o mistério de Deus. Cristo é a loucura da pregação. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, ele fala, não quis saber nada dentre vós, a não ser Cristo, e este crucificado. A sabedoria de Deus, Cristo na cruz do Calvário. Para uns é loucura, mas para nós que estamos sendo salvos, é sabedoria de Deus. E também demonstra na cruz, das 4 coisas, a terceira, o poder de Deus. 1 Coríntios 1, 24 e 25. Mas para os que fomos chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Então, na cruz do Calvário foi demonstrado também o poder de Deus de não somente salvar a Cristo de se apodrecer na sepultura, mas também com a ressurreição de Cristo ressuscitar uma igreja gloriosa. E também a justiça de Deus diante dos céus, do inferno, de todo mundo fora cumprida, porque era necessário um pagamento. E Deus, como sendo um Deus justo, ele tinha que exigir esse pagamento. Então, ele não só exigiu, como para si mesmo ele pagou, ele se preparou um sacrifício. Assim como diz em Romanos capítulo 3, versículo 26, ele não é só justificador, como é justo. Ele se tornou justo e justificador de todos aqueles que crêem em Jesus. É muito importante entendermos que Jesus é o único meio de salvação. Mateus 1, 21. Ela dará à luz a um filho, e você deverá lhes dar o nome de Jesus, porque ele salvará o povo do seu pecado, dos seus pecados. Em Lucas capítulo 19, versículo 10 diz, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então é vão aquele que busca salvar-se. Por isso é vão aquele que busca justificar-se. Por isso que Paulo denunciava muito isso em Romanos, as pessoas querendo justificar-se através da lei. Porém, quando Paulo fala aos Romanos que o fim da lei se dá através de Cristo. Romanos capítulo 3, manifestou uma justiça que provém de Deus.
que mediante a fé, uma justiça que realmente funciona, a justificação de Deus para a nossa vida. Por isso é bom acharmos que podemos salvar-nos através das nossas obras. Efésios capítulo 2, versículo 9. Não somos salvos por obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10. Mas somos feituras suas, criadas em Cristo, para boas obras. Não somos salvos por obras, somos salvos para boas obras. Então Jesus, na cruz do Calvário, ele garante a nossa salvação. Colossenses 1, 20. Por meio dele reconciliou consigo todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Efésios 2,16. E por meio de reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, para que eles destruam a inimizade entre judeu, entre o gentio e o grego. Isso é poder de Deus. É Deus fazendo surgir de dois povos um só, cumprindo assim a profecia que foi feita a Abraão. Quando Deus fala para Abraão que a descendência dele seria incontáveis como a areia da praia, ali simbolizava Israel. Numerosos, incontáveis, Israel. Mas quando Deus fala para Abraão que a descendência dele seria incontáveis como as estrelas do céu, ali simbolizava a nação celestial, a igreja do Senhor, a junção entre todos os povos, línguas e nações, sem distinção nenhuma. Assim como diz em Apocalipse 4, 7, versículo 9, a multidão de todas as línguas, povos e nações. Isso aqui é a revelação, a promessa que Deus faz a Abraão, que a descendência dele seria como as estrelas do céu. É o que Paulo fala, que aquele que é de fé é filho de Abraão, a descendência do céu. Assim como a cruz aponta para várias direções, cima, baixo e para os lados, há algumas mensagens que a cruz traz. A cruz ela é apontada para baixo, levando para o diabo uma informação. Lembra de Gênesis 3, versículo de número 15? Quando Deus faz a promessa, Deus dá a profecia que Jesus pisaria a cabeça da serpente. Então, quando a cruz aponta para baixo, está levando uma notícia para Satanás. Estou pisando a sua cabeça. Está dizendo para Satanás o seguinte: eu venci. Assim como diz em Colossenses, capítulo 2, 14 e 15. Cancelou o escrito da dívida que consistia em ordenância, o que nos era o contrário. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. O diabo foi derrotado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso o diabo não tem armas contra a sua vida. Sabe quem dá arma para Satanás? A gente mesmo. O diabo não tem poder sobre nós, porque o texto bíblico mesmo fala: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Fugir é um sinônimo de medo. O diabo tem medo da igreja. Quando Jesus fala para Pedro que as portas do inferno não prevaleceriam, porta significa objeto de segurança. O inferno fecha as portas porque tem medo da igreja, mas a igreja não desiste, derruba as portas do inferno, invade o inferno, porque o diabo, através da morte de Cristo, foi destruído. E se o diabo tem força sobre a tua vida, é porque você tem dado brecha. João 12:31, Jesus, antes de morrer, ele diz o seguinte: chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Foi o que aconteceu na cruz do Calvário. O diabo foi derrotado. A cruz aponta para cima, dizendo uma mensagem que Deus estava reconciliando consigo o mundo através de Cristo. Assim como diz 2 Coríntios 5:19. Estava apontando para o céu, dizendo: está tudo pago. Deus e os homens estão reconciliados. Assim como o texto bíblico diz, temos paz com Deus. João 19:30, Jesus entrega o Espírito e diz: tetelestai, está consumado, está pago, está pronto, ok? Agora temos paz com Deus. Agora podemos exercer o que o nome de Jesus significa: Emanuel, Deus conosco. Agora, após a cruz, Deus está conosco.
A cruz está estendida para o lado, trazendo duas mensagens. Primeira, pare. O que para diante da cruz? Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. O fim da lei é Cristo. Ou seja, a ideia, a teimosia de auto-justificar-se pela lei acabou, porque só há justificação em Cristo Jesus. Segunda mensagem, braços de perdão, braços abertos. Isaías 1,18. Venha, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. A mensagem da cruz significa o quê? Vocês são pecadores, vocês são impuros, vocês não são dignos, mas eu vos amo. E eu estou morrendo aqui hoje para salvar a sua vida, porque é da vontade do Pai e é da vontade minha que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O véu foi aberto de cima a baixo, significando que a salvação ela vem de Deus para com o homem. A salvação nasceu no coração de Deus. A salvação foi consumada, foi ganhada pelo sacrifício de Cristo. E a salvação será garantida pela permanência do Espírito Santo em nós, o selo, o passaporte para o céu. E a salvação será concedida a nós, a glorificação final, através de Cristo Jesus, como é a promessa de João 14 e também de Atos 1, que aquele que subiu aos céus descerá para arrebatar a tua igreja. Ou seja, o que temos que fazer? Confiar que aquele que começou a boa obra em nós há de terminar até o dia de Cristo, que a salvação é garantida pela cruz. A salvação vem mediante a fé que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar as nossas vidas e nos limpar de todo o pecado. Devemos permanecer firmes na fé, firmes no Evangelho, assim como Paulo fala em Colossenses, capítulo de número 2, que o Senhor Jesus, através do corpo, o Senhor Deus, através do corpo físico de Jesus, reconciliou todo mundo, a fim de apresentarmos a Deus santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Se permanecermos firmes na fé e no Evangelho, com o qual cremos, que é a palavra de Deus, que é a confiança que Jesus voltará para buscar a tua igreja, mantendo nossos olhos fitos no alvo, porque Jesus breve vem e ele vem buscar uma igreja, não virgens imprudentes que estão dormindo e sem óleo, mas uma igreja prudente que está vigilante e alerta para subir com ele para a glória. Então, esse é um dos pontos sobre a salvação. Eu quero trazer outros vídeos tratando sobre isso também, como manter a salvação, como ter a certeza que somos salvos. Vamos trazer isso através de outros vídeos, vamos estudarmos sobre a soteriologia para a minha edificação e também para a edificação de todos vocês que estão assistindo. Paz do Senhor, que Deus abençoe.